E aí galera do Me Salva, vamos continuar nossos exercícios resolvidos de derivadas e nessa aula vamos dar uma olhada em máximos e mínimos relativos. Bom, vamos fazer algumas observações antes de partir para os exemplos. A gente tem aqui o sinal da nossa derivada f' de x. O que o sinal da nossa derivada nos diz em relação à nossa f de x? Bom, se o sinal for positivo, a gente sabe que a derivada nos dá a inclinação da reta tangente ao nosso gráfico. Então, se ela tiver com uma inclinação positiva, nossa função vai estar subindo aqui. Então, quando a gente achar um sinal positivo para a nossa derivada, a gente sabe que a nossa f de x nesses pontos é crescente. Analogamente, se a gente achar um valor negativo para a nossa derivada, lembra da inclinação da reta tangente da nossa função. Então, ela vai estar decrescendo nesses pontos. Então, valor negativo para a nossa derivada quer dizer que a nossa função é decrescente nesses pontos. E, além disso, se a gente achar zero para a nossa derivada, quer dizer que a gente tem um ponto crítico. O que o ponto crítico nos diz? Ele nos diz que nossa função vai ter ou um mínimo ou um máximo positivo nesse ponto, ou até mesmo pode não ter nenhum nem outro. E a gente vai ver como é que a gente sabe se a gente tem um máximo relativo, ou um mínimo relativo, ou até mesmo nenhum dos dois. E isso a gente vai ver agora. A gente tem aqui três retinhas, tá? O que eu vou fazer com essas retas? Bom, eu vou botar nessa primeira reta aqui um ponto crítico, x0. Se à esquerda desse ponto crítico a gente tiver valores positivos, à esquerda, e à direita desse ponto crítico a gente tiver valores negativos, o que a gente vai ter? Bom, nossa função à esquerda desse ponto crítico vai estar subindo, e à direita desse ponto crítico a função vai estar descendo. E isso nos diz que a gente tem um ponto de quê nesse ponto crítico? A gente tem um ponto de máximo. É só tu imaginar a tua função crescendo, ela está aqui, está crescendo, e daí tem um momento que ela fica zero horizontal, e daí ela volta a descer. Então a gente tem um ponto de máximo. E nessa outra retinha aqui do lado, o que a gente vai fazer? A gente vai botar ponto crítico de novo, só que vamos trocar os sinais. Do lado esquerdo, a gente tem valores negativos dessa vez. E do lado direito, a gente vai ter valores positivos. E o que isso nos diz? Bom, aqui a gente vai estar descendo. Nossa f de x vai estar descendo. E aqui, nossa f de x vai estar crescendo. E isso nos diz que a gente tem um ponto de mínimo relativo. Tranquilo? E agora, quando é que a gente não tem nenhum nem outro? Nem máximo relativo, nem mínimo relativo. Vamos botar aqui nosso ponto crítico x0. Se a gente tiver o mesmo sinal do lado esquerdo e do lado direito, a gente não vai ter nem máximo nem mínimo relativo. A gente pode fazer assim, ou negativo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Então a gente não vai ter nem máximo nem mínimo relativo quando o sinal em volta do nosso ponto crítico for igual, seja na direita, seja na esquerda. Lembrado isso, vamos partir para o exercício que é o nosso objetivo. A gente tem aqui, encontre os extremos relativos de f de x igual 2x ao cubo menos 6x mais 10. Como é que a gente faz isso? Bom, para achar máximo e mínimo relativo, a gente viu que a gente tem que achar o ponto crítico. E como a gente acha o ponto crítico? A gente primeiro deriva a nossa função e depois iguala a zero, porque nosso ponto crítico, a nossa derivada é igual a zero. Vamos fazer isso. F' de x vai ser quanto? F' de x vai ser igual 2x ao cubo. Vai cair esse 3 aqui, vamos ficar com 6x². Tira uma unidade desse 3. Menos, derivada de 6x é o próprio 6, né? E mais, qual a derivada de uma constante? É zero. Então, a gente vai ficar com 6x² menos 6. Bom, agora, o que a gente faz? A gente decidiu que a gente tem que igualar a zero nossa derivada para achar o ponto crítico. Vamos fazer isso.
A gente vai botar aqui, então, 6x² menos 6 igual a 0. Isso vai nos dar o quê? 6x² igual a 6. Então, vocês podem perceber que a gente pode cortar esse 6 e a gente vai ficar com x² igual a 1, que nada mais é que x igual raiz de 1. Então, nossos pontos críticos vão ser mais ou menos 1. Bem fácil, só derivar e igualar a 0. Ponto crítico. Pontos críticos, no caso, né? E agora, o que a gente faz? Vou botar numa reta esses pontos críticos e daí a gente vai testar valores à esquerda e à direita deles para ver se é um máximo ou um mínimo relativo. A gente vai fazer aqui, vou fazer uma reta, então, para a gente poder analisar bem certinho o que está acontecendo. Então, se a gente botar aqui, ó, se a gente botar 1 e menos 1, tá? Botar aqui 1 e menos 1, que é o nosso ponto crítico. Vamos então, a gente tem dois jeitos para decidir se é máximo ou mínimo relativo. O primeiro jeito é testar pontos. Que pontos? Testar pontos à esquerda do nosso ponto crítico, entre os nossos dois pontos críticos, e à direita desse ponto crítico aqui, para ver se a nossa função está crescendo, está decrescendo, como é que ela se comporta em volta dos pontos críticos. Então vamos escolher qualquer valor para calcular como é a nossa função em volta. A gente, assim, para ficar mais fácil, eu vou escolher menos 2 aqui, 0 entre menos 1 e 1, e mais 2. Bom, para ver o sinal da nossa derivada, a gente vai ter que substituir isso na derivada que a gente achou. A gente achou aqui que a nossa derivada era igual a 6x² menos 6. Então, vamos primeiro testar esse menos 2. X igual a menos 2, vou botar f' de menos 2 vai ser igual a quanto? Se tu fizer x ao quadrado, vou até botar aqui, 6 vezes menos 2 ao quadrado menos 6. Isso vai ser igual a quanto? Menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 6, 24. Menos 6, 24 menos 6, vamos ficar com 18. Bom, testado isso, a gente já viu que à esquerda do menos 1, para valores menores que menos 1, a gente achou um valor positivo aqui. Então, a gente vai ter comportamento positivo aqui. Vamos testar agora o zero. F' de 0 vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 0² menos 6. Isso vai dar 0 vezes 6, 0, menos 6. Bom, menos 6. E agora, com isso, a gente viu que entre o menos 1 e 1, a gente tem valores negativos. E agora vamos testar botar na nossa derivada o mais 2, que vai ficar igual a quanto? 6 vezes 2² menos 6. Que isso dá o quê? Dá a mesma coisa que aqui em cima, dá 18. 2², 4, vezes 6, 24, menos 6, 18. E a gente achou valor positivo aqui. Então, vocês podem perceber que a nossa função à esquerda de menos 1 aqui, do nosso ponto crítico, ela está crescendo. Entre os nossos pontos críticos, ela está decrescendo. E à direita do nosso ponto crítico x igual a 1, ela vai estar crescendo novamente. E isso, analisando isso aqui, a gente percebe o que a gente viu lá no começo da aula, que quando a gente está subindo do lado esquerdo e descendo do lado direito, a gente tem um ponto de máximo. Quando a gente está decrescendo do lado esquerdo e subindo do lado direito, a gente tem um ponto de mínimo. Então, a gente achou os extremos relativos do quê? Da nossa função. E lembra bem, a gente achou os extremos relativos da função, não da derivada. A derivada só é uma ferramenta que nos ajuda a achar os extremos relativos. Então, vamos botar aqui que a gente tem em x igual a menos 1, vou botar aqui, x igual a menos 1, um máximo relativo. Máximo relativo. E em x igual a 1, a gente tem um mínimo relativo.
E agora, eu falei o quê? Eu falei que a gente tinha mais de um jeito de fazer isso. Esse foi o jeito clássico, um jeito mais demorado até. O outro jeito é analisar o gráfico da nossa derivada. Como assim? Vamos chegar lá na nossa derivada. A gente viu que a gente tinha 6x² menos 6 igual a 0. Ou 6x² menos 6 como a nossa derivada. Deixa eu botar aqui até. Nossa função derivada é 6x² menos 6. Como é que é o formato desse gráfico? É uma parábola. Então, a gente pode botar aqui, desenhar uma parábola nos nossos pontos críticos. É uma parábola que corta o eixo em menos 1 e mais 1. Se vocês perceberem, à esquerda de menos 1, a nossa parábola está acima do eixo. Então, a gente tem valores positivos. Entre menos 1 e 1, a nossa parábola está abaixo do eixo. Então, a gente tem valores negativos. E à direita desse mais 1, a parábola está acima do eixo. Então, a gente volta a ter valores positivos, viu? Do mesmo jeito que a gente testou e achou positivo, negativo, positivo, só desenhando essa parábola aqui, a gente já percebeu a mesma coisa e foi um jeito muito mais fácil que nos mostra que o x igual a menos 1 é máximo relativo e o x igual a 1 é mínimo relativo da nossa função. Bom, mas quando usar o gráfico? Quando a gente tiver, como essa derivada aqui, um gráfico fácil, que a gente sabia que era uma parábola, porque a gente tinha uma função de segundo grau aqui. Às vezes os gráficos vão ser complicados e daí tu testa os pontos, tranquilo? Então isso foi nossa aula de máximos e mínimos relativos. Na próxima aula a gente vai ver mais um exemplo e a gente vai usar essa técnica do gráfico. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.